Lowen está parada na faixa de pedestres, em Manhattan, esperando o sinal abrir. À frente, um homem atravessa fora da hora. Lowen estende a mão, tenta puxá-lo de volta, mas não alcança. O caminhão vem rápido demais. Ela fecha os olhos um segundo antes do impacto. Não vê, mas ouve. O som seco do crânio sendo esmagado pela roda. Quando abre os olhos, o sangue respingou em sua camisa. Algumas pessoas correm até o corpo, outras levantam o celular e começam a filmar. O sinal abre. A multidão atravessa como se nada tivesse acontecido. Lowen fica presa no meio, sem conseguir sair. Não olha diretamente para o homem, mantém o olhar um pouco ao lado. Aquilo é Manhattan. E é exatamente por isso que ela se mudou para lá anos atrás. Um homem se aproxima e pergunta se ela está ferida. Ele segura a camisa dela, olha de perto, percebe que o sangue não é dela. Lowen está tonta, pergunta se também tem sangue no rosto. Ele aponta para um café ali perto e a conduz até lá. No café, o banheiro feminino está trancado. Ele a leva ao banheiro masculino. Fecha a porta e ajuda a limpar o sangue do rosto e do corpo. A camisa de Lowen não tem mais salvação. Ele tira a própria camisa e entrega para ela vestir. Diante do espelho, ela mal se reconhece. Eles trocam poucas palavras. O nome dele é Jeremy. Trabalha com imóveis. Diz que não ficou tão abalado porque já viu coisa pior. 5 meses antes, tirou do lago o corpo da filha de 8 anos. Lowen responde que a mãe morreu de câncer na semana anterior. Passou o último ano cuidando dela dentro do apartamento. Aquela é a primeira vez, em semanas, que sai de casa. Os dois ficam em silêncio. Jeremy diz que precisa ir para uma reunião e pergunta se ela vai ficar bem. Lowen agradece. Antes de sair do café, ela para e observa aquele homem que acabou de ajudá-la a se limpar do sangue de um desconhecido. De volta ao presente, Lowen relembra a mensagem de Corey na noite anterior sobre a reunião na Pantene Press. Ainda usando a camisa emprestada por Jeremy, ela segue para a editora. No saguão, Lowen encontra Jeremy, e ambos descobrem que vão ao mesmo andar. Ele comenta sobre a esposa escritora, e ela confirma que também escreve. Jeremy logo percebe que ela é a autora com quem tem reunião. Na sala de reuniões, a reunião acontece em tom reservado. A editora explica que uma série de grande sucesso precisa continuar, mas a autora original, apesar de estar viva, não pode mais escrever. O nome dela é Verity Crawford. Lowen sente o desconforto. Continuar a obra de outra pessoa não é apenas assumir um projeto, é escrever no lugar de alguém que ainda existe. Jeremy pede para falar com Lowen em particular, explica o acidente de Verity e sugere que ela aceite a proposta, oferecendo mais dinheiro e confidencialidade. Lowen concorda e aceita ir a Vermont consultar os rascunhos de Verity. Ao chegar à casa dos Crawford, Lowen se impressiona com o isolamento da propriedade. Jeremy explica como funciona a rotina da casa e a conduz primeiro ao quarto de Verity e depois ao escritório, tomado por papéis e arquivos fora de ordem. Ao observar a desorganização, Lowen percebe que precisará de mais tempo do que imaginava para colocar tudo em ordem. Sozinha no escritório, Lowen encontra um manuscrito de Verity intitulado Que Assim Seja. Curiosa, decide começar a leitura. No início do manuscrito, Verity afirma que autobiografias verdadeiras não devem proteger o autor nem suavizar sua imagem. Defende uma exposição total, crua e perturbadora, mesmo que cause repulsa. Alerta que o texto será amargo e doloroso, mas que o leitor continuará lendo por pura curiosidade. O manuscrito segue com ela relembrando a noite em que conheceu Jeremy. Em uma festa de caridade, usava um vestido roubado, queria beber de graça e encontrar um homem rico para sexo casual. Jeremy chama sua atenção. Ele a atrai pela simplicidade e pelo cuidado. Juntos, vão para o apartamento dele, passam 3 dias juntos, comendo e fazendo sexo. Lowen fecha o manuscrito por um momento, perturbada. Na cozinha, Jeremy fala sobre o acidente de Verity, seu coma
e reabilitação. Lowen compartilha sua experiência de cuidar da mãe, criando um vínculo silencioso entre os dois. Ela pergunta sobre o primeiro encontro dele com Verity. Ele conta sobre a festa, o início do relacionamento e a ascensão dela como escritora. A conversa cria uma intimidade desconfortável para Lowen. Ela decide se afastar e, antes de dormir, lê mais um capítulo do manuscrito, determinada a entender o que realmente aconteceu. No manuscrito, Verity descreve o início do relacionamento como uma dependência emocional. Durante uma viagem, ela escreve um romance inspirado nessa relação. Ao encontrar o texto, Jeremy o elogia, valida o trabalho e dá início à sua carreira literária. Lowen trabalha no escritório e se distrai com a visão de Verity no alpendre imóvel, encarando o vazio. Questiona se ela tem consciência do que está acontecendo e pensa no peso de cuidar de alguém naquela condição. Quando Verity a encara diretamente, Lowen se assusta, mas a enfermeira a reposiciona, interrompendo o olhar. Mais tarde, Lowen observa Jeremy e seu filho Crew no pátio e sente atração por ele. Após a saída da enfermeira, ela vê a cortina do quarto de Verity mexendo e sobe para verificar. Descobre que a ventoinha estava movendo a cortina, mas a TV desligada a inquieta. Perturbada, Lowen volta ao escritório e decide continuar lendo o manuscrito, acreditando que isso ajudará a dissipar o medo crescente. À medida que avança na leitura, se depara com o relato de Verity sobre a gravidez. Ela descreve como começou a ver seu corpo com repulsa, associando a gestação à perda de Jeremy. Ela sente um desconforto crescente, principalmente quando descobre que está grávida de gêmeas. Ela interpreta o carinho de Jeremy como direcionado às filhas, o que aumenta seu ressentimento e sentimento de negligência. Sentindo-se rejeitada, Verity tenta interromper a gravidez sozinha. Ela faz isso com medicamentos e vinho, mas sem sucesso. Ela descreve que durante uma conversa com Jeremy, ele revela que ama as filhas mais do que a ela, confirmando seus maiores medos. Isso a afasta ainda mais dele. E, em um momento de desespero, ela tenta usar um cabide para encerrar a gravidez, resultando em dor e sangramento. Ela espera que Jeremy acorde em pânico por ela, mas não pelas filhas. Lowen termina de ler o manuscrito, abalada. Ela passa a temer Verity, questionando o que aconteceu com as gêmeas. Em pânico, decide esconder o manuscrito para que Jeremy nunca o leia. Sentindo o peso emocional do que acabou de ler, ela vai até a cozinha para tentar lidar com os sentimentos, buscando algum tipo de alívio. Jeremy percebe o estado de Lowen e prepara uma bebida para ela. Lowen minimiza a situação, dizendo que o choque é apenas pela ficção. Durante o jantar, ela pergunta sobre a possibilidade de Verity se recuperar. Jeremy explica o estado de Verity, comparando-a a um bebê, e a conversa entre eles se torna mais íntima. Após o jantar, Lowen percebe a tranca na porta do quarto de Verity, sentindo que aquilo é uma proteção contra ela. Ela se sente cada vez mais desconfortável na casa, tentando entender o que está acontecendo. Lowen para de ler o manuscrito após 2 dias e o esconde. Ela se afasta do texto, mas o medo continua. A rotina na casa começa a se arrastar, e embora ela tente se integrar mais, algo ainda a incomoda. Lowen observa Jeremy no alpendre e um breve contato visual provoca uma reação emocional intensa. Ela sente uma atração crescente por ele, mas também se vê questionando os sentimentos que está nutrindo. Ansiosa, Lowen vai procurar o Xanax, mas é interrompida por um grito de Crew. No quarto de Verity, ela encontra o menino sangrando com uma faca ao lado. Ele diz que a mãe não o deixa mexer na faca. Lowen leva o menino ao banheiro e tenta minimizar a situação quando Jeremy chega. Ela retorna ao quarto, não encontra a faca, mas percebe que a cabeça de Verity está virada, olhando fixamente. Assustada, sente que algo está errado. Lowen começa a desconfiar da casa e de Verity.
A atração por Jeremy cresce. Tomada pela culpa, decide ler mais um capítulo do manuscrito. O episódio termina aqui. O manuscrito deixa de ser apenas um achado estranho e passa a ocupar um espaço que Lowen ainda não sabe como lidar. Antes de encerrar, fica uma pergunta simples: o quanto somos influenciados pelas informações que recebemos? Se quiser, escreve nos comentários. Eu leio todos. Esta é a história do livro Verity, escrito por Colleen Hoover. Se esse episódio fez sentido para você, curte o vídeo. Isso ajuda o canal a continuar. Compartilha com alguém que gosta de histórias contadas sem pressa, mas com peso. E, se ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar os próximos episódios. No próximo episódio, aquilo que está escrito começa a pesar mais do que Lowen gostaria de admitir.